Há cerca de 400 milhões de anos, no início do período Devoniano, o mundo era um lugar muito diferente. Os continentes eram cercados por mares vastos e rasos. Nesses mares, a vida florescia de maneira exótica. Corais rugosos erguiam-se do leito marinho, enquanto crinoides flutuavam graciosamente nas correntes aquáticas. E nadando entre essas maravilhas, havia uma miríade de peixes sem mandíbula deslizando silenciosamente nas águas primordiais. No coração dessa era primitiva, em territórios que hoje conhecemos como Utah, nos Estados Unidos, um desses peixes encontrou um fim tão sombrio quanto típico. O peixe sem mandíbula, conhecido como Lecriaspis, foi morto por 3 distintas feridas perfurantes na cabeça. Essas feridas não eram acidentais, eram a assinatura letal de um dos mais formidáveis predadores do período Siluriano tardio e do Devoniano inicial, o escorpião marinho. Os escorpiões marinhos, ou euripterídeos, eram verdadeiros titãs dos mares antigos. Eles reinaram supremos por cerca de 200 milhões de anos, um testemunho de sua capacidade extraordinária de dominação e adaptação. Eles apresentavam uma grande variedade de formas e tamanhos, desde o Alchinopterus, que tinha o tamanho de um clipe de papel, até o aterrorizante Jaekelopterus, que tinha 2,5 metros de comprimento. Contudo, à medida que o final do Devoniano se aproximava, esses hábeis caçadores encontrariam uma concorrência feroz. Os placodermos, peixes blindados com mandíbulas poderosas, surgiram como competidores formidáveis. Com armaduras naturais e uma mordida devastadora, esses novos rivais representavam uma ameaça crescente à supremacia dos escorpiões marinhos. Frente a essa nova concorrência, os euripterídeos não se renderam facilmente. Eles responderam com um espetáculo de adaptações evolutivas. Os escorpiões marinhos eventualmente se dividiram em 2 linhagens distintas, cada uma com sua própria estratégia única para lidar com o surgimento dos peixes. Desenvolveram garras esmagadoras capazes de infligir feridas mortais em suas presas, como as encontradas no infeliz Lecriaspis. Suas caudas tornaram-se achatadas, otimizadas para que pudessem nadar de forma mais eficaz. Alguns deles se adaptaram crescendo em tamanho e ficaram tão grandes que ainda detêm o recorde como os maiores artrópodes de todos os tempos. Além disso, evoluíram pulmões primitivos e apêndices especializados para a alimentação por filtragem, permitindo a exploração de novos nichos ecológicos. Os mais audaciosos foram além e começaram a explorar o ambiente terrestre, uma transição que representava tanto uma oportunidade quanto um grande desafio. Os Euripterida constituem uma ordem de artrópodes merostomados típicos do período Paleozoico. Apesar de popularmente conhecido como escorpiões marinhos, eles não são ancestrais dos escorpiões modernos. No vasto reino dos artrópodes, os escorpiões marinhos e os verdadeiros escorpiões, embora intimamente relacionados, trilharam caminhos evolutivos distintos. Ambos pertencem ao subfilo Chelicerata, um grupo antigo de artrópodes que apareceu pela primeira vez nos oceanos do período Cambriano. Quando o período Siluriano chegou, dezenas de milhões de anos depois, os 2 grupos haviam se divergido, cada um desenvolvendo uma maneira diferente de respirar, o que acabou os levando por caminhos evolutivos muito diferentes. Os ancestrais dos verdadeiros escorpiões, com seus sistemas respiratórios adaptados para a vida terrestre, abriram o caminho para conquistar a Terra, enquanto os escorpiões marinhos continuaram a dominar os mares. A diversificação dos euripterídeos foi um espetáculo de estratégias evolutivas. Alguns, por exemplo, desenvolveram um segundo sistema respiratório, conhecido como Chememplaten, ou tratos branquiais, que teriam potencialmente ajudado alguns euripterídeos a respirar o ar acima da água, e permitia que eles fizessem viagens curtas para a Terra, enquanto o Blattfussen, semelhante aos órgãos dos caranguejos ferradura modernos, cobria as partes que serviam para a respiração debaixo d'água. Devido a essas características, alguns pesquisadores acreditam que o Chememplaten permitiu que os escorpiões marinhos se reproduzissem e pusessem seus ovos na Terra, ou até mesmo desenvolvessem um estilo de vida anfíbio. Em 2015, o euripterídeo mais antigo conhecido, nomeado Pentecopterus, foi descoberto em rochas no Iowa datadas de 467 milhões de anos. Podendo chegar a 1,80 m de comprimento, é também um dos maiores artrópodes conhecidos. Tinha olhos compostos, um corpo com 2 seções e 6 pares de apêndices.
primeiro par, perto da boca, teria sido usado para se alimentar, enquanto os outros 5 eram usados para se locomover. Os escorpiões marinhos logo passaram a ser definidos pela forma como esses apêndices se adaptaram, dividindo-se em 2 subordens distintas com estratégias evolutivas muito diferentes. A primeira subordem, Stylonurina, especializou-se em alimentação por filtragem, uma abordagem mais passiva, mas eficaz para a sobrevivência. Eles evitavam a competição direta com outros predadores marinhos, preferindo se alimentar dos recursos disponíveis no fundo do mar. Por outro lado, a subordem Eurypterina adotou um estilo de vida muito mais agressivo. Esses eram os predadores ativos, nadadores ágeis e caçadores implacáveis. Eles evoluíram para enfrentar diretamente os desafios impostos pela competição com outros predadores. Ao competir com peixes e cefalópodes, eles se colocaram sob pressão seletiva e desencadearam uma corrida evolutiva. Isso levou a uma diversidade muito maior nessa subordem, o que provavelmente explica por que 75% de todas as espécies conhecidas de escorpiões marinhos e mais de 95% de todos os espécimes já encontrados pertencem aos Eurypterina. No entanto, apesar de sua diversificação inicial e adaptações impressionantes, os Eurypterinas não estavam destinados a reinar eternamente. À medida que o Siluriano cedia lugar ao Devoniano, uma nova pressão competitiva perigosa entrava nos mares. Os peixes com mandíbula blindados, conhecidos como placodermos. Portanto, após atingir sua diversidade máxima no início do período Devoniano, o número de espécies de Eurypterina começou a diminuir no registro fóssil, provavelmente porque muitas simplesmente não conseguiram competir com esse novo predador poderoso. Mas ao longo do Devoniano, os Eurypterinas que sobreviveram conseguiram fazer uma espécie de recuperação evolutiva, ficando maiores, mais rápidos e mais fortes para lidar com os mares cheios de placodermos que também estavam evoluindo. Portanto, provavelmente foi a batalha acirrada com os placodermos o combustível para o surgimento dos escorpiões marinhos gigantes. Os pterigotos, por exemplo, foram alguns dos poucos escorpiões marinhos a cruzar o oceano aberto, explorando os mares entre os continentes de Euroamérica e Gondwana. Vários aspectos de sua anatomia indicam que eram predadores ativos e poderosos. Tinham exoesqueletos finos e leves que os ajudavam a se mover mais rápido e caudas achatadas que lhes davam poder extra de natação. Com uma visão extremamente aguçada para localizar presas, eles a pegavam com apêndices bucais chamados quelíceras que terminavam em garras grandes semelhante às de aranhas. Essas garras eram tão robustas que frequentemente se preservam melhor do que o exoesqueleto fino, e muitas vezes são as únicas partes que permanecem nos fósseis de pterigotídeos. Muitos ultrapassavam 1 metro de comprimento, mas o rei de todos eles era o Jaekelopterus. Com base nos restos fósseis isolados de uma grande quelícera encontrada na Alemanha, estima-se que o Jaekelopterus tenha atingido um tamanho de cerca de 2,5 metros de comprimento, tornando-se o maior artrópode de todos os tempos. Mas apesar de todos os seus esforços, eles não conseguiram acompanhar os placodermos. Os Eurypterinas perderam mais de 50% de sua diversidade nos primeiros 10 milhões de anos do período Devoniano. No final do período Devoniano, todos os Eurypterinas marinhos gigantes tinham sido extintos. Apenas um gênero nectônico, pequeno e aerodinâmico, conhecido como Adelophthalmus, permanecia. Mas enquanto os Eurypterinas enfrentavam uma crescente competição nos mares e lutavam para se adaptar às mudanças, a outra subordem, os Stylonurinas, lentos e estáveis, ainda estavam sobrevivendo. Ao contrário de seus primos, eles permaneceram relativamente pouco afetados pelo surgimento dos peixes, já que tomaram uma decisão estratégica crucial: migrar para ambientes de água doce e salobra. Essa transição permitiu que eles escapassem da feroz competição nos oceanos e encontrassem um refúgio onde pudessem prosperar por mais tempo. Sua habilidade de se adaptar a esses novos habitats demonstrou uma incrível versatilidade, garantindo que eles sobrevivessem por muito mais tempo do que os Eurypterinas. Avançando para o período Carbonífero, cerca de 360 milhões de anos atrás, Gondwana e Euroamérica se uniram, permitindo que os Stylonurinas se espalhassem pelo novo supercontinente.
Claro que o Carbonífero é muito mais famoso por artrópodes gigantes como milípedes de 2 metros de comprimento e a Meganeura, que se assemelhava às libélulas atuais, mas tinham uma envergadura de aproximadamente 75 centímetros, sendo considerado o maior inseto voador que já viveu na Terra. Mas nas margens lamacentas de um rio, você também poderia encontrar o último dos escorpiões marinhos gigantes, uma criatura esquisita chamada Ibertopterus. Este era um tipo muito diferente de criatura dos escorpiões marinhos predadores que o precederam. Era basicamente um grande robô de limpeza, que podia atingir cerca de 2 metros de comprimento e que se alimentava por meio de um método chamado alimentação por varredura. Utilizava seus apêndices especializados voltados para a frente, dotados de diversos espinhos, para vasculhar o substrato dos ambientes em que vivia em busca de pequenos invertebrados para comer. Embora há muito especulado, o fato de que os euripterídeos eram capazes de locomoção terrestre foi definitivamente comprovado através da descoberta de uma trilha fóssil feita por um Ibertopterus na Escócia. Essa trilha sugere que, embora não fosse tão longo quanto o Jaekelopterus, era provavelmente mais pesado, com pernas mais grossas para sustentá-lo em terra. Os cientistas realmente não sabem por que o Ibertopterus ficou tão grande, mas o aumento de tamanho foi gradual, indicando que pode ter sido para se adaptar melhor ao novo ambiente de água doce. Isso ocorre porque os Cheliceratos têm um sangue com salinidade semelhante à da água do mar. Portanto, um tamanho corporal maior e um exoesqueleto mais espesso teria ajudado a isolar o Ibertopterus, mantendo a salinidade do sangue na água doce e até mesmo no ar livre. O Ibertopterus foi extinto no período Carbonífero, mas outros Ibertopterídeos persistiram por milhões de anos. O último euripterídeo, o Campylocéphalus, desapareceu no final do período Permiano durante o maior evento de extinção da história da Terra. A extinção do Permiano Triássico, também conhecida como a Grande Morte, provavelmente foi desencadeada por erupções vulcânicas massivas que aqueceram o clima e causaram a extinção de mais de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. O Campylocéphalus estava entre as muitas vítimas, e com o seu desaparecimento, a era de 210 milhões de anos dos escorpiões marinhos chegou ao fim. Embora eles tenham finalmente sucumbido à pressão evolutiva de novos vertebrados poderosos e eventos de extinção em massa, por um longo período de tempo, os escorpiões marinhos foram os artrópodes mais temíveis e diversos da Terra. Eles nos mostram como diferentes caminhos evolutivos podem levar a destinos muito distintos. Os Stylonurinas, com sua estratégia de evitar a competição direta e explorar novos habitats, conseguiram sobreviver por mais tempo, enquanto os Euripterinas, apesar de sua diversidade e predominância no seu auge, não conseguiram se adaptar às mudanças rápidas de seu ambiente. Essa é uma poderosa lição sobre a natureza adaptativa da vida e como a evolução molda o destino das espécies em nosso planeta. No fim das contas, sua ruína pode ter sido sua incapacidade de colonizar completamente a próxima fronteira, a Terra Seca, onde havia menos competição e muito mais nichos a preencher. Enquanto os escorpiões marinhos não conseguiram fazer a transição, ela foi bem sucedida pelo grupo irmão dos euripterídeos, os aracnídeos. Talvez, se tivessem desenvolvido uma maneira de deixar a água mais cedo, os escorpiões marinhos ainda estariam por aí. Hoje, apenas 3 classes de Chelicerados permanecem. Na Terra, há os aracnídeos, como aranhas, carrapatos e os verdadeiros escorpiões, e nos mares existem os picnogonídeos e os merostomatas, como os caranguejos ferradura de aparência primordial, lembretes vivos da origem aquática dos Chelicerados e do reinado dos escorpiões marinhos. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.